Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Pauline e hoje eu vou fazer a interpretação do Evangelho do dia, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao 28. Antes de fazer a leitura dessa passagem, eu quero dizer que a passagem do dia de hoje, ela fica meia solta e ela fica um pouco confusa de entender se a gente não souber qual é o contexto em que Jesus estava no momento que ele fala essa parábola, porque ele vai contar uma parábola aqui. Então a gente precisa saber onde ele está, o contexto que ele está, para quem ele está falando, porque os discursos de Jesus mudavam conforme o público que assistia a ele. Então eu gosto de ler já explicando a passagem, tá? E eu estou lendo aqui no computador para as letras ficarem maiores. Então, no evangelho de ontem, Jesus participa então da conversão de Zaqueu. E ele está fazendo uma refeição na casa de Zaqueu. Então, aqui tem dois grupos que estão rejeitando esse acolhimento de Jesus, que são os fariseus e que são o povo. Os fariseus por quê? Consideravam Zaqueu, por ser um cobrador de impostos, um pecador, então eles não admitiam que Jesus estivesse, se Jesus dizia ser quem era, que ele estivesse ceando com um pecador, então porque esse pecador era considerado impuro, então já imaginou fazer uma refeição com um pecador, né? Então os líderes religiosos eram contra Jesus estar ali, se ele dizia ser quem ele era, o próprio Deus. E o povo também estava murmurando contra a presença de Jesus ali, porque Zaqueu, por ser um cobrador de impostos, ele era um traidor do povo, porque ele cobrava altos impostos do próprio povo e ainda cobrava a mais do que, cobrava juros altíssimos, que não precisariam ser cobrados conforme o tributo de Roma. Então eles acabavam fazendo um roubo ali. Então o povo odiava os cobradores de impostos, tá? Então esse é o cenário que Jesus tá na casa de Zaqueu, comendo com Zaqueu, e tem esse povo ali junto. A gente não entende se eles estavam comendo também, se eles estavam pela janela, se eles estavam fora da casa, enfim, sempre onde Jesus estava, nessa altura do campeonato, tinha uma multidão, tá? E também outra coisa que a gente precisa saber é o que vai acontecer depois dessa passagem que a gente vai ler hoje. Depois dessa passagem, Jesus já começa a se preparar para a Santa Ceia, para o Holocausto. Então, tudo que ele está falando nessa época é muito definitivo, fala do fim dos tempos, é escatológico, fala quando vinha o reino de Deus, porque ele precisa dar discursos finais. Ele não tem mais muito tempo com aquele povo, porque ele vai morrer. Então, o cumprimento de toda profecia do Antigo Testamento vai começar a acontecer agora. E a nova aliança também, que é a nova aliança que Deus faz com o povo a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, essa nova aliança, ela é feita com todos nós. Se antes Deus tinha escolhido um povo, que era o povo de Israel, a partir da nova aliança em Cristo, todo aquele que nele crê será salvo. Nós, no caso, nós somos considerados os gentios, né? Nós não fazemos parte das 12 tribos de Israel, nós somos gentios. Então a gente é extra 12 tribos. Né? Então aqui Jesus nessa passagem ele vai falar justo isso, da confiança que Deus deu às 12 tribos de Israel, ao povo de Israel, aos líderes religiosos que eram detentores do livro da lei, porque não era todo mundo que tinha o livro da lei na mão. Então eles eram responsáveis por passar a lei adiante, por passar os ensinamentos de Deus adiante, e eles não cumpriram com a missão deles, eles não cumpriram com o propósito deles. Então Deus confiou muito a esse povo, ao povo de Israel, e eles não cumpriram.
eles profanaram a palavra de Deus, eles adulteraram a palavra de Deus. Adulterar, eu digo de adúltero mesmo, daquela pessoa que trai o cônjuge, porque eles acabaram se rendendo a outras crenças e acabaram dizendo para as pessoas que elas não eram merecedores do reino de Deus, por isso, por aquilo, né? Então eles deturparam a palavra de Deus. E aqui Jesus está direcionando a palavra dele para esse povo. Então, falando tudo isso, eu estou colocando num contexto histórico. Aí depois a gente vai interpretar para o nosso dia a dia, tá? Mas estou sendo fiel à leitura. O que é ser fiel à leitura? É tu, antes de tu interpretar para a tua vida, porque interpretar logo de cara para a tua vida, o que Jesus está falando aqui, é uma leitura antropocentrista. Então, eu estou me colocando no centro da palavra, mas Deus é o centro da palavra. Então, a gente primeiro precisa contextualizar para quem Jesus está falando essas coisas. Tudo, absolutamente tudo que está na Bíblia pode ser passado para os dias de hoje, porque a Bíblia é um livro vivo. Ela acompanha os tempos. Até o fim dos tempos, esse livro vai ser um livro atual. Então, eu posso sim interpretar para o meu dia a dia tudo que está ali. Porque a Bíblia é um compilado de situações onde Deus explica para nós como Ele age na nossa vida até hoje, ok? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao 28. Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, esse povo se sentia tão merecedor do reino de Deus, por ser detentor da lei, porque eles cumpriam todas aquelas 606 regras de Levíticos, enfim. Então, eles achavam que eles eram os únicos que iam receber o reino de Deus e achavam que o fim dos tempos estava próximo. E aí, Jesus vem aqui e diz assim: vocês acham que o reino de Deus está próximo? Então, depois que eu contar essa parábola aqui, vocês vão querer que o reino de Deus não esteja próximo, para vocês terem tempo para consertar algumas coisas aí, né? Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Aqui ele está falando dele mesmo, né? Jesus morre na cruz e é coroado lá no céu. E aí tem a segunda vinda dele. Então ele está falando da segunda vinda dele. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Então aqui é a missão que Deus deu para os que se consideram seguidores dele. Seus concidadãos, porém, o odiavam. Jesus era judeu, ele era israelita, ele nasceu no meio desse povo. Porém, esses líderes religiosos odiavam ele. E enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Então, os caras rejeitaram o próprio Messias. Tananana. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Então, a segunda vinda de Cristo. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Então, isso aqui é o que Deus confiou aos que ele escolheu. Né? Deus escolheu as 12 tribos de Israel para levar o legado dele, para levar a palavra dele, para estabelecer o reino dele na terra. Então Deus confiou essas 12 tribos para isso. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades.
Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Então é super importante essa frase aqui. Eu te julgo pela tua própria boca. Porque a punição que esse servo vai receber é referente ao que ele crê que Deus é. Então, tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, tu acreditava que eu era assim. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Se tu tem medo, se tu é covarde, se tu tá paralisado, ok, pode acontecer isso com qualquer um. Mas confie a outro a tua missão. Tu não pode enterrar essa missão. Deus te confiou ela. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que é confiado a mais ao que rendeu mais? É óbvio. Porque ele se demonstrou um servo bom e, com certeza, esse cara tinha seus anseios, tinha seus medos, tinha suas inseguranças. Quem não tem medo do chefe, né? Receio de não agradar, de fazer alguma coisa errada. Mas ele foi e rendeu mesmo assim. Então, trazendo para os dias de hoje, o que Deus espera de nós? Deus confiou várias coisas a nós. E essas coisas que Deus confiou a nós competem ao espaço que a gente ocupa na vida das pessoas, no espaço que a gente trabalha. Então, nossa profissão, quem é mãe, a maternidade, quem é pai, a paternidade, os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que nos cercam. Então, as funções que tu ocupa na tua vida, no teu cotidiano, é o que Deus confiou a ti. Não tem nada que aconteça na tua vida que não tenha sido algo que Deus permitiu que acontecesse contigo. Então, tudo que Deus confiou a ti, tu é responsável. E Ele vai prestar contas disso. Mas não leva isso como algo de punição, um Deus julgativo, um Deus que fica te cobrando. Pensa o quão amoroso é esse Deus para ter te confiado tais coisas, para te colocar nesse lugar. Se tu fosse responsável único pela tua vida, tu não teria 1% do que tu tem hoje. Então, tudo que está na tua mão hoje, Deus te confiou. E Ele quer que tu dê frutos nisso. Ele quer que tu zele por isso. Ele não quer que tu seja um isentão, um neutrão, que faz só o básico, cumpre horário, cumpre tabela, vive um dia atrás do outro se arrastando. Ele quer que tu honre, Ele quer que tu lucre nesses dias, Ele quer que tu dê frutos, porque Ele te deu ferramentas para isso. Tu é filho dele, tu é filho do dono do universo. Ele te confiou um microcosmos, que é a vida que tu vive. Então, tu tem que merecer esse lugar que Deus te colocou. Porque vai ser cobrado. A quem muito tem, muito será cobrado. E ao que pouco rendeu, vai ser tirado tudo dele.
Não pense nisso como uma cobrança. Isso é algo que acontece sem Deus mexer uma folha. Quando tu não zela pelo que tu tem, quando tu não frutifica o que tu tem, as pessoas começam a se afastar de ti, os teus filhos começam a ficar birrentos, mal educados, o teu trabalho não prospera. E isso é sem a mão de Deus. Isso é justiça. Quem trabalha bastante tem lucro. Quem se esforça para ser uma boa mãe, um bom pai, tem um bom resultado em casa, os filhos ficam educados, os filhos ficam inteligentes. Então, é a lei do retorno também. Então, essa justiça cósmica Deus estabeleceu na criação do planeta. É uma engrenagem que ela vai funcionar conforme o teu empenho. Se tu não se empenhar, é uma consequência que coisas ruins aconteçam para ti, que as coisas não prosperem para ti, que tu perca até o pouco que tu tem. Então vamos zelar pelo que Deus nos confiou. Porque antes de ser amoroso, antes de ser bom, antes de qualquer coisa, Deus é justo. Deus é justo. E essa justiça, ela é mecânica. Ela acontece automaticamente. Não é assim que Deus está lá em cima, no céu, olhando para baixo. Ah, não se comportou, vou espremer ele. Não é assim. Deus estabeleceu uma justiça cósmica tão perfeita, uma engrenagem tão perfeita, que se tu não entra nessa justiça, não entra nessa engrenagem, as coisas não vão dar certo para ti. E é uma consequência dos teus atos, não é uma punição. Então vamos se colocar nessa engrenagem e vamos usar todas as ferramentas que Deus nos deu para que a nossa vida prospere, o nosso amor prospere, os nossos relacionamentos prosperem, e isso depende sempre do nosso esforço. E Deus nos deu todas as ferramentas para que a gente consiga dar frutos no nosso empenho. Amém? Espero ter auxiliado na interpretação dessa passagem. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.